Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos tratar sobre a pensão por morte. Esse tema ele é bastante extenso. Esse benefício sofreu uma drástica alteração com a emenda constitucional 103, né, a nossa reforma da Previdência lá em 2019. Então, para você poder decidir se esse vídeo é interessante para você, né, se você vai querer assistir esse vídeo até o final, eu vou te falar logo quais são os assuntos que a gente vai tratar e aí você resolve se faz sentido para você ficar até o final. Lembrando, eu não estou esgotando todo o tema sobre pensão por morte. Isso é possível aí a gente, de repente, gravar novos vídeos trazendo novos temas. Então, olha só, a gente vai tratar nesse assunto. Quais são os requisitos da concessão da pensão por morte? Quem tem direito a receber a pensão por morte? A data de início do benefício, a DIB, a partir de quando a pessoa tem direito a receber a pensão por morte, e vamos também apresentar as noções iniciais aí de como que a gente faz o cálculo do valor do benefício. Então, vou te apresentar a regra geral para a gente poder calcular esse benefício e não vou tratar de situações mais específicas que podem ser tema de vídeos posteriores. Para a gente prosseguir, tá? Eu já te convido, se inscreve no canal, ativa as notificações caso você ainda não seja inscrito, para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então vamos lá. O que é esse benefício de pensão por morte? A lei de benefício diz o seguinte: a pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, aposentado ou não. Então, a partir desse texto, a gente já consegue ver aqui quais são os requisitos para a concessão da pensão por morte. Primeiro de tudo, a gente precisa que tenha ocorrido o falecimento do segurado. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de um óbito. Pode ser a morte real, quando a gente sabe realmente ali que a pessoa faleceu, né? A gente tem um corpo para poder realizar o enterro, ou pode ser nas situações de morte presumida, como é tratado no Código Civil e também na Lei de Benefícios. A morte presumida, só para a gente ter uma noção geral aqui, já existe um vídeo nesse canal falando sobre essa situação, é aquela situação em que provavelmente a pessoa faleceu, mas a gente não encontrou o corpo. Ou seja, ela sumiu sem que ninguém saiba do seu paradeiro. Por exemplo, a pessoa estava trabalhando em uma região que foi atingida por uma enchente. E aí, depois disso, ninguém mais teve contato com essa pessoa, nem soube a sua localização. Então, provavelmente essa pessoa foi a óbito aí nessa situação. Então, a gente vai ter a declaração, né, da morte presumida, e aí os dependentes também vão poder fazer o pedido da pensão por morte. O segundo requisito é, então, a qualidade de segurado ou de aposentado. Então, vamos lá. A pessoa está aposentada, a gente sabe que ela vai poder deixar o benefício de pensão por morte. Agora, como que a gente sabe que ela tem a qualidade de segurado? Algumas situações. Vou te passar aqui quatro possibilidades. Ela está recebendo algum benefício por incapacidade, exceto o auxílio acidente. Outra situação, ela está com a carteira assinada de forma regular, né, trabalhando ali na condição de empregado. Terceira situação, ela está contribuindo para o INSS. Então, todo mês ela paga ali as suas contribuições para o INSS. E a quarta situação, essa pessoa está no período de graça, que, regra geral, é de 12 meses, mas pode se estender até 36 meses. Nós também temos um vídeo aqui no canal que trata especificamente sobre o período de graça. Então, fica aí até o final desse vídeo que eu vou deixar os cards apontando para esses conteúdos que eu estou falando. Então, já temos aqui dois cards para o final do vídeo, tá bom? É o sobre a morte presumida, pensão por morte na morte presumida, e a questão do período de graça aqui com mais detalhes. Então, chegamos ao terceiro requisito, que é a dependência econômica. E aí, a gente já começa a falar também de quem tem direito a receber a pensão por morte. Para isso, é necessário que a gente entenda que os dependentes eles são classificados em três classes. Um exclui o outro. Então, por exemplo, um dependente da primeira classe, né, ele exclui os dependentes das classes posteriores, que não vão ter direito a receber o benefício. Então,
Quem são os dependentes da primeira classe? O esposo ou a esposa, né? Cônjuges, companheiro e companheira. Esses são da primeira classe e a dependência ela é presumida. Quer dizer o seguinte, você não precisa comprovar que dependia economicamente aí do seu consorte que veio a falecer, sendo necessário exclusivamente comprovar a união, seja do casamento, seja da união estável, e o tempo de duração dessa união, porque isso vai ter interferência aí em relação ao tempo de benefício que você vai ter, tá? Só para ficar bem claro, você precisa comprovar que a união existe há mais de 2 anos e que esse segurado falecido tinha mais de 18 contribuições para o INSS. E aí você vai entrar na tabela de tempo em que vai poder receber o benefício. Eu vou deixar essa tabela embaixo aqui na descrição desse vídeo para que a gente não fique falando. Mas o tempo que você vai receber nessa situação vai depender da sua idade. Agora, se esse segurado falecido tinha menos de 18 contribuições, ou se a união, se o casamento tinha um tempo inferior a 2 anos, esse benefício ele vai durar no máximo 4 meses. Então, lembrando, muito importante você comprovar que esse casamento, que essa união, ela existia há mais de 2 anos na data do óbito e que o segurado falecido já tinha feito mais de 18 contribuições para o INSS. E aí você vai entrar na tabela de acordo com a sua idade, em que o tempo do benefício vai ter a sua duração, tá certo? Também pertencem à primeira classe os filhos não emancipados até os 21 anos e também os filhos que tenham deficiência de longa duração ou que comprovem a incapacidade para o trabalho. Nesse caso, eles também são dependentes da primeira classe e a dependência econômica também é presumida. Então, eles vão concorrer aí com o cônjuge. Então, por exemplo, o marido faleceu, a gente tem a esposa e mais 2 filhos. Então, esses três eles vão receber em cotas iguais o valor da pensão por morte, né? O valor concedido vai ser rateado para os três. Algumas observações importantes aqui no que tange essa primeira classe. Ex-esposa, é possível receber a pensão por morte, mas nesse caso a dependência econômica ela não é presumida, apesar dela ficar aqui na primeira classe também, ela precisa comprovar. Como que comprova a dependência econômica no caso de ex-esposa? Pode ser aí por meio de comprovante de transferência, pode ser pela pensão determinada judicialmente, então existem algumas maneiras de comprovar que, mesmo estando separado, né, mesmo estando divorciado, ainda existia uma dependência econômica desse segurado que faleceu. Observação também em relação aos filhos. Podem se enquadrar nessa mesma categoria os enteados, os tutelados e os menores sob guarda, tá? A gente tem legislação específica aqui, especialmente aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege essa situação. Outro ponto relevante em relação aos filhos. O benefício, ele não se estende até os 24 anos em razão de curso superior, como ocorre com a pensão alimentícia. Então, aqui na pensão por morte, o limite é 21 anos e a gente não vai conseguir estender esse benefício até os 24 anos. Agora vamos para a segunda classe de dependentes. Nós temos os pais, né, os ascendentes. Pode ser o pai ou a mãe. Nesse caso, a dependência econômica ela deve ser comprovada. E como que a gente faz isso? Pode ser, por exemplo, aí com os comprovantes de que o filho ou a filha, né, pagava o plano de saúde, pagava a medicação necessária para tratamento médico. Então, a gente vai buscar documentos aí que comprovem que esse filho sustentava, né, de alguma forma, ajudava aí na manutenção da vida dos seus pais. Pode ser morando junto, pode ser fazendo esses tipos de pagamento que eu expliquei. E agora nós temos a terceira classe, que são os irmãos não emancipados, menores de 21 anos, e que tenham algum tipo de deficiência mental, intelectual ou deficiência
grave, né, que fique caracterizada aí uma invalidez, uma incapacidade para o trabalho. Então, nessa situação, os irmãos também vão poder receber a pensão por morte. Então, só para a gente recapitular. Primeira classe, cônjuge, companheira, filhos não emancipados até os 21 anos ou os filhos que tenham algum tipo de deficiência, alguma situação que comprove a invalidez. E essa situação pode se estender aí para ex-cônjuge, ex-companheiro, desde que fique comprovada a dependência econômica, também pode se estender aos enteados, aos tutelados e aos curatelados. Lembrando que a pensão não se estende até os 24 anos nessa situação, sendo o limite de 21 anos. Segunda classe, os pais, e a terceira classe, os irmãos, nessa situação que eu acabei de comentar. E aí vamos entender agora a partir de quando que a pessoa tem direito a receber o benefício. Regra geral, a pessoa que vai fazer o pedido da pensão por morte, ela tem o prazo de 90 dias para que possa receber o benefício a partir do falecimento. Então, vamos supor que a pessoa faleceu agora dia 1º de julho, estamos no dia 27 de julho e o pedido foi feito hoje. Então, o pagamento desse benefício vai ocorrer como se a pessoa tivesse feito o pedido lá no 1º dia de julho, né, na mesma data em que ocorreu o falecimento. Agora, se a gente ultrapassa esse limite de 90 dias, então o pagamento vai ocorrer a partir da data do requerimento. Então, vamos supor aqui que o falecimento ocorreu lá em fevereiro, dia 15 de fevereiro, e já estamos em julho, e só hoje eu fiz o pedido de pensão por morte. Nessa situação, o benefício vai ser pago a partir da data de hoje. Muita atenção aqui, que a gente tem uma regra diferente para os menores de 16 anos. Nessa situação, o prazo não é de 90 dias, o prazo é de 180 dias, tá? Então, vamos lá. Regra geral, 90 dias para fazer o pedido de concessão da pensão por morte e nessa situação, o benefício vai ser pago desde a data do óbito. Ultrapassado esse prazo, o benefício vai ser pago na data do requerimento. Exceção à regra, os menores de 16 anos, em que o prazo é de 180 dias. Então, agora que você já entendeu as regras para a concessão do benefício de pensão por morte, vamos entender os cálculos do valor desse benefício. Lembrando, como eu falei no começo do vídeo, aqui é apenas uma pequena introdução, são as noções gerais sobre o valor desse benefício, tá? Com as regras a partir da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Se você tem alguma dúvida mais específica em relação aos cálculos, ou se você quer que eu grave um vídeo tratando especificamente sobre os cálculos da pensão por morte, deixe aqui nos comentários, que aí eu volto a gravar novos vídeos, ou se você tiver apenas alguma dúvida, eu respondo também com um novo comentário para você. Então, vamos lá. Como eu disse, vou tratar aqui regra geral a partir da reforma da Previdência. Então, nessa situação, o que a gente precisa avaliar primeiro é a situação do falecido, se ele estava aposentado ou não na data do óbito. Caso esse segurado estivesse aposentado, o nosso valor de referência para calcular a pensão por morte será o valor da aposentadoria. Agora, se esse segurado ele não era aposentado, o nosso valor de referência vai ser a aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data do óbito. Então, o primeiro de tudo é entender qual é esse valor. Se é o valor da aposentadoria para o segurado já aposentado ou se é o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data do óbito, no caso do segurado não aposentado. E aí, a partir disso, a gente vai calcular, então, 50% a título de cota familiar e mais 10% para as cotas individuais. Então, vamos lá. Vamos supor que esse falecido ele teria direito a um benefício de R$ 4.000. E aí, ele deixou uma esposa e um filho menor de 21 anos. Essas pessoas vão receber a pensão por morte. Então, cota familiar, 50% de 4.000, a gente tem R$ 2.000. Mais
20%. Por que 20%? 10% da cota da esposa e mais 10% da cota do filho menor de 21 anos. Então, a gente tem aí mais R$ 800. O valor desse benefício, então, é de R$ 2.800, que deverá ser rateado, deverá ser dividido em valores iguais para a esposa e para o filho. Então, se nós temos R$ 2.800, R$ 1.400 para cada um dos dependentes. Essa é a regra geral. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro de tudo, a gente calcula o valor a gente pega o valor da aposentadoria ou calcula o valor da aposentadoria por invalidez na data do óbito. Em cima desse valor encontrado, a gente aplica 50% a título de cota familiar e mais 10% para cada dependente que vai receber o benefício. Lembrando que isso é limitado a 100%. Então, vamos supor, nós temos lá 6 dependentes. A gente não vai chegar em 110%, né? 50% da cota familiar, mais 10% para cada um dos 6 dependentes, 60%, então daria 110%. Isso não pode acontecer. O limite é até os 100%. E aí, esse valor que foi encontrado vai ser dividido em partes iguais para os dependentes que vão ser beneficiários dessa pensão por morte, tá? Então, eu espero que você tenha entendido essa, como eu falei, a regra geral do valor dos cálculos. Se você quer um vídeo específico para tratar sobre todos os cálculos da pensão por morte, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou saber que é do interesse de vocês e eu gravo um vídeo tratando sobre todos os detalhes, especificamente do benefício da pensão por morte, tá bom? Se você já chegou até aqui, eu espero que já tenha se inscrito no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo, tá? Deixe o joinha para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.